Boa noite. Hoje está noite aqui, tá vendo? Está noite. Hoje eu vim fazer o vídeo mais tarde. Bom, na verdade não é nem noite, viu? Deixa eu ver que horas são. É escuro, mas não sei se é noite ainda não. São 5:30. É porque ainda estamos no inverno, né, gente? Estamos no inverno, muita chuva, muito molhado, muito molhado. Não tem parado de chover aqui de jeito nenhum. Então fica difícil. Fica um dia bem chuvoso, coisa que aí no Brasil a gente não vê dias assim, né? A não ser que você fica lá no sul, né? Lá no sul no inverno você ainda vê, né? Dias assim, escuros. E aqui tá assim, já tem muito tempo. Hoje até que deu umas 2 horas de sol. Ontem não teve sol nenhum, foi chuva o dia inteirinho ontem. Mas hoje abriu um solzinho, mas durou só umas 2 horas. Um sol frio, né? Que não faz diferença nenhuma, e volta a chover de novo. Aquela chuva, sabe? Aquela garoa o tempo todo. São Paulo, né? São Paulo era assim no passado, não sei se ainda é. Até tinha uma música, né? Bom dia, meu São Paulo, terra da garoa. Londres é garoa o tempo todo, gente. É chuvinha fina, mas não para. Então tá, estamos aqui estudando o livro de Jó. Capítulo passado nós vimos como que o Bildade, o tal do Bildade, né? Acabou com a vida do coitado do Jó, com, todo, com todas as com todos os questionamentos que Jó já tinha, com todas as dúvidas que Jó já tinha, o medo que Jó já tinha. Lembra quando o Jó estava lá no começo, na primeira fala de Jó, ele falou assim: tudo aquilo que eu temia me aconteceu? Então, o que ele temia? Que os filhos dele fizesse alguma coisa que entristecesse ou que enraivecesse os deuses, ou o Deus Todo-Poderoso, que naquela época o conhecimento deles era de que haviam vários deuses, né? E que esse Deus maior, que era o chefe de todos, ia ficar aborrecido com os filhos dele por ter feito alguma coisa. E foi justamente numa dessas festinhas que os filhos dele programavam todo ano que aconteceu a tragédia. Então, na cabeça dele já estava aquela coisa de que, por certo, alguma coisa que os filhos deles fizeram durante né, aqueles dias lá, né, de, de reunião entre eles, né, de confraternização, eles fizeram alguma coisa que a deidade ficou com raiva e botou tudo aquilo em cima dele. Ele já estava com aquilo na cabecinha dele. Aí vem um amigo dele e joga isso. Ainda fala que os filhos dele morreram no pecado. Quer dizer, além de todo o sofrimento pessoal de Jó, Jó ainda tinha que carregar esse sofrimento de pensar o que tinha acontecido com os filhos dele depois que eles morreram. Vamos ver o que Jó responde. Vamos ver agora o capítulo 9, a resposta de Jó para o discurso de Bildade. Então Jó respondeu: na verdade, sei que assim é. Mas como se justificaria o homem para com Deus? O que o amigo dele falou que antes? Que o caminho do justo Deus protege, mas o caminho do ímpio ele sempre se dá mal. E aí Jó fala assim: eu sei que é verdade, né? Eu sei que é assim. Mas como é que o homem vai se justificar diante de Deus? Como que ele se justifica? Deus não é visível? Eu não consigo ver Deus? Eu não tenho acesso a Deus? Como é que o homem pode se justificar diante de Deus? Uma pergunta
honesta que qualquer criança ia falar a mesma coisa. Qualquer criança hoje, nos nossos dias, ia questionar isso. Como é que eu vou... Porque você pode falar assim, você tem que pedir perdão a Deus. Aí ele falou assim, mas cadê Deus para pedir perdão para ele? Né? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Se quiser contender com o Eterno, você não tem nem como responder nada. Você não sabe de nada. Como é que você vai responder uma coisa que você não sabe? Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Já está dizendo uma coisa muito séria aqui. Que o Eterno, o Paizão, ele é grande em força, poderoso e que ele é sábio. Então, de que vale o homem ficar contra ele? Não tem nem paz. Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, é o que as transtorna no seu furor. Interessante, gente, esse conhecimento aqui, nessa época, porque nós sabemos hoje que as montanhas elas podem se movimentar, né? Você sabia que as montanhas ali no Andes, aí perto de vocês, aí no Brasil, né, que corta, né, desde a Argentina até na Guatemala, lá em cima, eu acho que vai até, como é que chama aquele outro paísinho lá? Equador? Eu acho que ele começa aqui na Argentina e sobe até lá no Equador, os Andes. E essa montanha, ela movimenta e ela cresce. Ela está maior hoje do que ela estava há 10, 15, 20 anos atrás. Ela está levantando. O que faz essa montanha levantar? É o que ele fala aqui depois. E o que as transtorna no seu furor. Os vulcões, as lavas embaixo, que vão acumulando as lavas e faz com que a montanha suba. Interessante, né? Ele remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. É bem interessante ver essa parte aqui, porque nessa época, hoje nós sabemos que a crosta da terra era completamente junta. Há milhões de anos atrás, eram juntas. Aí aconteceu uma catástrofe qualquer e que separou os continentes. A África e a América do Sul eram grudadas. Você pode ver pelo formato, elas eram encaixadas e aí elas foram separando. Aqui, a Inglaterra era junto com a França. O mar que se formou depois foi porque a terra foi separando, foi abrindo. E ele fala isso aqui nesse versículo. Ele remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Você imagina o transtorno que é quando isso acontece. Está acontecendo isso lá na África. O continente africano está partindo. É um pedaço que vai separar da África. Está criando um vale que vai encher de água daqui a pouco e vai formar primeiro uma lagoa, depois vai formar um mar ali. Isso já aconteceu várias vezes antes e está acontecendo de novo. Ele fala ao sol e ele não sai. Sela a luz das estrelas. Isso aqui ainda não aconteceu não, né, gente? Espero que não aconteça tão cedo. Ai, se ele cortar a luz do sol, nós estamos podendo dar bye-bye para a Terra. Não tem condições de sobrevivência na Terra se não tiver o sol.
Ainda bem que isso aqui ainda não aconteceu, viu? Deve ter, a não ser que a sabedoria dele tenha falado de outros planetas que isso já aconteceu, né? Mas aqui a gente ainda não viu isso não. Ele fala ao sol e ele não sai. Nossa, que isso não aconteça tão cedo. Fala a luz, sela a luz das estrelas. Ele sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele fez a Ursa e o Orion, os sete estrelos e as recâmaras do sul. Ele está falando porque a Ursa é um aglomerado de estrelas, né? É um aglomerado de estrelas. E o Orion é outro aglomerado de estrelas. O braço de Orion é aonde nós estamos. A Terra está, a Terra pertence ao braço de Orion. Ele menciona Orion aqui. Ele também menciona a Ursa. Eu não sei qual das ursas, porque tem a Ursa maior e a Ursa menor. A Ursa maior é uma constelação maior de estrelas, e a Ursa menor, claro, né, é um aglomerado menor de estrelas. Os sete estrelos e as recâmaras do sul. Os sete estrelas, gente, são aquelas sete estrelas que estão juntas, elas são aglomerados de estrelas, você conta elas, são sete. Daqui de Chipre dá para ver essas sete estrelas aqui. Aí do Brasil, acho que não. Do Brasil a gente tem as três estrelas, o triângulo, né? Tem as Marias também, as três Marias. Mas aqui a gente não vê as três Marias e nem vê o Triângulo do Sul. A gente não vê aqui. Aqui a gente não vê nada. Aqui em Londres não dá para ver céu de jeito nenhum. Para ver céu aqui você tem que sair fora da cidade para você ver o céu. Aqui a gente não vê não. Mas lá em Chipre é muito bonito. Mas não dá para ver desse lugar aqui, tanto de Chipre como daqui da Europa, não dá para ver a Via Láctea, que dá para ver do Brasil. Né? É lindo demais a Via Láctea. A Via Láctea, na verdade, a gente está nela, mas a gente vê o centro dela, né? Porque a gente está bem longe do centro. Nós estamos muito longe do centro da Via Láctea. Nós estamos quase que na beirada, tá? Mas a gente, lá do Brasil, você vê o centro dela. Olha para o céu, gente, aí vê. É lindo a Via Láctea. É lindo. Você olha para o céu, você vê aquele aglomeradão de céu, aquela claridade no céu, aquela Via Láctea ali que está o centro da nossa galáxia. É. Aí aqui no versículo 9 ele faz menção, né, da Ursa maior, da Ursa e de Orion. Por certo, naquela época eles não conheciam a Ursa menor. Eles deviam ver só a Ursa maior, tá? Porque não tinha telescópio naquela época. A Ursa menor a gente não consegue ver ela de olho assim, só se você prestar a noite estiver muito escura para você ver, tá? Mas a Ursa maior você vê ela claramente. Versículo 10. Ele faz coisas grandes que não se podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar. Verdade. O Eterno faz coisas que nós nem sabemos, que a gente não tem a mínima ideia. Ai, gente, vocês imaginam como é que será que é a vida num outro sistema solar? Como será que é? Será que tem vento? Será que tem chuva? Eu fico pensando às vezes, será que no outro sistema solar, como que será que é? Será que tem planetas de gelo, como nós temos aqui no nosso, né? Será que tem planetas de terra, igual nós temos aqui? Às vezes eu fico pensando, e aqui Jó também estava na mesma situação aqui, pensando nisso. Ele faz coisas grandes que não se podem esquadrinhar e maravilhas tais que não se podem contar. Porque a gente não conhece, a gente não vê, né? Então não tem como contar.
Quando ele passa por mim, não o vejo. Quando ele torna a passar, não o percebo. Gente, isso aqui é uma verdade tão grande. O Espírito Santo está conosco o tempo todo. Ele fala conosco o tempo todo e pergunta, você ouve? Você sente ele passando? Você sente o seu anjo da guarda? Você conversa e ele responde para você? E ele fala aqui, ó, quando ele passa por mim, o que significa que o Eterno passa por nós através do Espírito Santo, através dos seus ministros. Ele passa, mas a gente nem percebe. Olha que quando ele passa por mim, não o vejo. Que triste que a gente não tem condições de vê-los. Quando ele torna a passar, não o percebo. Oh, meu Pai, faz-nos sensíveis à Tua presença, para que a gente possa sentir a Tua presença, Pai. Oh, Jesus, muda essa sensibilidade da gente, para que a gente possa perceber a Tua presença, perceber, Senhor, a Tua presença, perceber, Senhor, que estás aqui com a gente, falando conosco o tempo todo. Oh, Pai, abre os nossos olhos para que nós vejamos a Tua glória. Oh, Jesus, tem compaixão de nós. Essa é a minha oração o tempo todo, gente. Deus não restringe a sua ira. Se ele arrebatar a presa, quem o fará restituí-la? Quem lhe dirá que fazes? Deus não restringe a sua ira, debaixo dele se encurvam os aliados de Rabi. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. E ele, ainda que eu fosse justo, não responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. É o que eu faço todos os dias, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque a gente nem tem palavras para falar com o Eterno. E ele fala assim, mesmo que eu fosse justo, mesmo que eu fosse uma alma justa, eu não poderia responder a ele. E a única coisa que eu poderia pedir era misericórdia. Ainda que chamasse a ele, ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Mas é o que acontece com a gente, né? A gente ora e pensa assim, será que ele vai responder? Será que ele está ouvindo? Será que pelo menos ele está ouvindo a minha oração? Jó estava na mesma situação aqui, ó, gente. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvido à minha voz. Por isso que Jesus teve que vir. Lembra quando o Bartimeu chamou e ele ouviu? Jesus ouviu Bartimeu. Ainda perguntou o que você quer que eu te faça. E Bartimeu, Senhor, que eu veja. Por isso que Jesus é o intermediário, porque Jesus pode responder. Ai, eu só preciso purificar os meus ouvidos para ouvir a voz dele. Ele me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Ele está se referindo aqui à morte dos filhos dele. Que lembra que os filhos dele morreram por causa da tempestade que derrubou a casa dos filhos dele? É que ele fala, ele me quebranta com uma tempestade. Então, o que mais machucou Jó naquela situação não foi perder os bens que ele tinha, foi perder os filhos. E o Bildade, ele tocou justamente nessa parte. E ele fala, ele me quebranta com uma tempestade. Com uma tempestade ele me quebrou, porque ele levou os meus filhos numa tempestade.
e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se fosse uma questão de forças, ele é poderoso. Se fosse uma questão de justiça, quem o citaria? Ela está dizendo, eu não tenho nem como lutar contra ele, porque ele é muito mais forte do que eu. Ele é toda a fortaleza e eu não sou nada. Então eu não poderia nem lutar contra ele. E se fosse uma questão de justiça, quem sou eu para falar com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então ele me declarará perverso. Embora eu seja inocente, não levo em conta a minha alma. Desprezo a minha vida. Nossa, ele está aqui bem, porque ele não achava, a não ser o problema dos filhos dele, ele não achava uma outra razão para ele estar sofrendo tanta coisa. Ele não via uma razão para ele estar naquele sofrimento. Aqui ele fala, versículo 21, embora eu seja inocente, não levo em conta a minha alma, desprezo a minha vida. Tudo é o mesmo, portanto digo, ele consome ao reto e ao ímpio. Depois de tudo que ele pensa, tudo que ele fala, ele diz que ele é tão poderoso que não importa se você é reto, ele vai te consumir anyway. Tanto o justo como o ímpio ele vai consumir. Porque ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas. E como a gente é pequeno, ele simplesmente esmaga. Tudo é o mesmo, portanto digo, ele consome ao reto e ao ímpio. Quando o açoite mata de repente, ele se ri do desespero dos inocentes. Nossa, essa acusação de Jó aqui foi babado. Ele está dizendo que Deus se alegra. Quer dizer, nessa parte aqui, Jó estava bem amargurado mesmo. Estava que nem a Miriam já passou aqui pela vida. Quantas vezes eu falei umas coisas dessa pro Eterno e ele está fazendo a mesma coisa aqui, ó. Aqui ele pegou pesado com o Eterno, hein? Aqui, Jó, quando o açoite mata de repente, ele se ri do desespero dos inocentes. Quando a terra está entregue nas mãos do ímpio, ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele mesmo, quem é? Logo, bom, gente, nessa parte aqui, o que eu posso dizer é que os profetas falavam muito sobre isso, dizendo que o Senhor, ele incita tanto, incita o homem para que cobre justiça de outros homens. Ele incitou, por exemplo, o Nabucodonosor para ir lá contra Jerusalém e fazer justiça do pecado que eles haviam cometido em Jerusalém. Então, nessa parte aqui, até que a gente pode entender, Jó falou de uma forma muito direta, tá? A gente tenta, sabe, fazer um rebolado aqui para não culpar o Eterno por uma série de coisas, mas Jó está aqui dizendo que realmente é o Eterno que comanda tudo. Ele comanda tudo, então ele também está por trás de quem está sofrendo e ele está por trás de quem também está infligindo sofrimento. Por isso que ele fala aqui no versículo 34, quando a terra está entregue nas mãos do ímpio, ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é? Logo, o que está acontecendo no Brasil agora? Se aquele homem está fazendo tudo que ele está fazendo contra o Bolsonaro,
Ele só está fazendo porque o Eterno está permitindo. Porque se o Eterno não quisesse, já tinha matado ele, já tinha levado, já tinha tirado a vida dele, já tinha tirado a vida desse careca. Mas se o Senhor não tirou ainda, é porque ele está usando esse careca como, como uma vara de correção. Nós temos que pensar nisso também. Se o Senhor não quisesse que esse homem estivesse vivo, ele já teria partido. Ele não estaria nem na posição que ele está. Ele está naquela posição que ele está, não é porque o Lula colocou ele lá, não. Não é porque um outro colocou ele lá. Sei lá quem que colocou aquele homem lá na, naquele lugar que ele está. Mas foi por permissão do Eterno. Se não fosse a vontade do Eterno, esse homem não estaria lá. Tudo que acontece na vida da gente tem permissão do Eterno. Ele que comanda toda essa coisa que acontece na Terra. Os maus dias são mais velozes do que um correio. Os meus dias são mais velozes do que um correio, fogem e não vem alegria. Os meus dias são mais velozes do que um correio, fogem e não vem alegria. Gente, naquela época quem levava as cartas eram soldados ou eram pombos, viu? Lembra do pombo correio? Pois é. Passam como balas, não. Passam como balsas de papiro, como água que se lança sobre a presa. Que ele se refere de novo, né? Estão se referindo de novo à planta. A planta, né, chamada papiro. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu aspecto e tomarei alento, ainda receio todas as minhas dores, pois bem sei que não me terás por inocente. Ele está dizendo, mesmo que eu corte a barba, mesmo que eu mude a minha roupa, mesmo que eu tente levantar daqui dessa terra e mude o que eu estou vestindo, cobre tudo aquilo toda aquela chaga dele, a chaga dele ia continuar lá. Então ele não queria, ele no coração dele, ele não queria colocar uma máscara. Não queria, porque diante do Eterno ele estaria da mesma forma, leproso. Ainda receio todas as minhas dores, pois bem sei que não me terás por inocente. Quer dizer, não adianta você colocar uma capa, não adianta. Não adianta tentar cobrir a sua miséria, a sua pobreza, as suas chagas. O Senhor vê tudo. É isso que eu estava dizendo aqui, ó. Eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu aspecto e tomarei alento. Quer dizer, se eu tentar maquiar toda essa situação, não adianta nada, porque o Eterno, ele vê tudo. A minha dor continuaria comigo. É. Visto que já estou condenado, por que lutar em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Quer dizer, que eu estava falando, não adianta eu tentar me lavar, tirar tudo, tentar maquiar toda essa situação. Não vai adiantar. Ele está certíssimo, não adianta. Não adianta o pecador se travestir de inocente. O Senhor conhece o coração e o pecador também conhece. Quem está pecando também sabe que está usando uma máscara. É. Ele não é homem, versículo 32.
Ele não é homem como eu, quem eu a quem eu responda, vindo juntamente juízo. Não existe árbitro entre nós que ponha a mão sobre nós ambos. Nossa, não tem. Ai, não tem juiz entre o grande e eu. Você sabe, a única pessoa que pode se colocar entre o eterno, o paizão, e você e eu, Jesus de Nazaré. Único. É único. Não existe árbitro entre nós. Agora existe. Naquela época dele não existia. Alguém que tire a sua vara de cima de mim, para que não me amedronte o seu terror. Então falarei e não o temerei. Então falarei e não temerei. Mas como sou agora, não posso. Nossa, que verdade. Ele diz, tadinho de Jó, né, gente? Tadinho de Jó. Ele reconhece que tem que haver alguém entre o eterno e a gente aqui, humano. Porque se for só eu e o eterno, nós estamos perdidos. Nós estamos, ó, caput. Gente, que verdade que Jó falou aqui. Para que eu não me amedronte de terror, eu tenho que ter Jesus de Nazaré. Gente, só há um mediador entre Deus, o Pai, grandão, o Avon, como que é? O Paizão? Esqueci o nome. Só tem um que pode fazer essa ser esse juiz, colocar sua mão entre o Pai, entre Aveno e você. Só Jesus pode colocar a mão no seu ombro e olhar para o Pai e dizer, não é ele, não, sou eu, porque eu estou nele. Entendeu? Tadinho de Jó, Jó não tinha essa possibilidade, gente. E ele reconhece isso. Ele diz aqui no fim, então falarei, então eu falaria, se eu tivesse esse juiz, se eu tivesse essa pessoa entre eu e ele, então eu falaria e não temeria. Mas agora ele fala, eu não posso. Eu espero que Jó seja um daqueles que, quando Jesus desceu lá no Hades, ele falou assim, Jó, vem, agora eu posso estar entre você e o paizão. Você já pensou, gente? Coisa mais linda. Jó olhando para ele diz, finalmente você chegou. A terra não pode ficar sem você, Jesus de Nazaré. Hã? Gente, isso aqui é muito profundo. O que Jó fala aqui no final? Mas eu não posso. Eu não posso chegar diante dele agora, porque se eu chegar, ele me consome. Então eu só posso falar. Mas eu não tenho um juiz que coloque a mão no meu ombro. Mas agora Jó pode. Eu espero que Jó tenha sido um dos que Jesus de Nazaré resgatou quando ele desceu no Hades e levou cativo o cativeiro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O discurso de Jó ainda vai continuar. O próximo capítulo ainda ele continua falando. Mas o capítulo de hoje foi lindo, né? Você viu a importância de Jesus? Você viu a importância de Jesus? Pode ter o juiz malvado que for, pode ter o maior monstro, pode vir o anticristo, não tem problema, não tem importância. Sabe por quê? Porque quem nos julga agora
E quem está do nosso lado, colocando a mão no seu ombro, é Jesus de Nazaré. É o Criador do nosso universo. Fique com Deus, tenha uma boa tarde, uma boa noite no Brasil. Tchau, tchau. Fique com essa verdade no seu coração. Se apegue a Ele. Ele é quem está entre você e o Eterno, entre eu e o Paizão. E por causa de Jesus de Nazaré, nós não somos consumidos. Tchau, tchau.